Vamos lá, Maria Rita. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles companheiros que já estão conosco há muitos anos, bem-vindos. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez, bem-vindos. Aos nossos companheiros da internet, bem-vindos. Como sabemos, as nossas reuniões aos sábados, né, são muito enriquecedoras. Tanto para quem participa conosco, para as pessoas que aqui estão presentes, enfim, a nossa família espiritual está aumentando. Isso é muito bom. Como Jesus sempre deixou claro para nós, onde estiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei presente. Então, com certeza, ele está conosco. Rapidinho, né, para não perdermos muito tempo. Os trabalhos da casa, todo mundo já conhece, tem divulgação no site, na entrada do centro também tem. Mas eu gostaria de frisar o mais importante, né? Já começou nosso curso de doutrina, né, para aqueles que quiserem, primeiro e segundo ano aos sábados, já estamos na segunda aula. O curso está bom, muito bom. Então, e durante a semana também começou as segundas-feiras, né, e a continuação desses cursos. Se alguém tiver interessado, é só passar pelo plantão e será encaminhado para os cursos. Certo? Nós temos o nosso grupo de apoio, às sextas-feiras, que trabalham com as famílias, né, e os dependentes químicos, os viciados em todos os tipos de vícios, né? Não é um trabalho aberto ao público, mas trabalho com a família e com aquele nosso irmão que está necessitado. Se alguém conhecer alguma coisa, quiser ajudar, traga o nome até nós. Certo? Nós também realizamos o auxílio a 62 famílias com distribuição de cestas básicas todo segundo sábado do mês. É um trabalho voluntário. Se alguém quiser ajudar, está à disposição, tanto na doação de alimentos não perecíveis, como também no trabalho de triagem e distribuição das cestas. E confeccionar, né, o mais importante, montagem de cesta e distribuição. Tudo bem? E por último, meus queridos, olha só que bom. E por último, os lanches ainda continuam a distribuição de lanches. Tá? Todo sábado, a partir das 18 horas, é feita a distribuição de lanches nas imediações do metrô Carandiru e metrô Tietê, auxiliando aqueles nossos companheiros que estão necessitados de um pouco de carinho, porque não é só o lanche que é distribuído, ali é distribuído um pouco de amor, um pouco de dignidade para quem não tem nada. Então, é um trabalho voluntário. Aliás, como todos os trabalhos realizados na casa, contamos com o apoio dos colaboradores e pedimos o apoio daqueles que puderem participar, que participem conosco. Tá certo? Então, os recados, agora vamos passar, né, ao nosso preparo para início da nossa tarde de estudos. Então, vamos fechando os nossos olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram, que prepararam esse ambiente, harmonizando, higienizando, equilibrando para nos receber. E ao momento que adentramos aos portões dessa casa, já somos envolvidos nesse abraço fraterno. Então vamos agradecer pela oportunidade que nos é dada nesta tarde, meu Pai, para que possamos ajudar, aprender, divulgar esse conhecimento maravilhoso que o Senhor nos legou, o nosso Consolador prometido, que nos auxilia na nossa caminhada, buscando a nossa melhora, a nossa reforma, para alçarmos voos maiores, Pai. Obrigado por essa oportunidade, que assim seja. E aproveitando ainda esse ambiente maravilhoso, vamos envolver a Maria Rita. Ela foi acender as luzes. Ver se a luz se fez. Envolvendo a Maria Rita, que fará para nós a palestra desta tarde. O tema é o pontos vulneráveis. Que ela seja feliz na sua exposição.
Obrigada, Washington. Obrigada por tudo. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, como ele já falou. Nós vamos, então, na tarde de hoje, falar sobre um tema, sobre um item do livro Alerta, ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Pontos vulneráveis. Esse livro, Alerta, a Joana de Ângeles compôs, relembrando, recordando que o homem tem tanta dificuldade, lamenta a escassez do tempo para orar e meditar, e que ainda necessita de constante vigilância. São sugestões para nós de reflexões para antes das atitudes, antes das decisões a que todos somos chamados a cada instante, no dia a dia do processo evolutivo. Que nós, muitas vezes, por estarmos tão envolvidos no corre-corre da vida, corre-corre que nós mesmos impusemos a nós, pela necessidade que temos de ganhar o pão, enfim, para que nós pensemos, reflitamos antes de tomar as decisões. Para que não seja uma decisão precipitada, mas alguma coisa que possa depois, as consequências não sejam tão danosas. Por isso ela escreveu, compôs esse livro. Muito bem, pontos vulneráveis. Em Hebreus, nós encontramos a seguinte citação: a palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A sabedoria divina discerne as disposições e as intenções do coração. Separa. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Coloca para nós que a nossa atuação, a nossa existência é como se ela fosse um teatro. Nós já fomos a um teatro, nós temos o teatro, tem a parte onde os atores se apresentam, ou o ator, e por trás tem a coxia, a retaguarda. Então diz para nós que toda a atuação de hoje, ela é influenciada por crenças, preconceitos, valores éticos, convenções sociais, mas é por detrás da cortina do teatro da vida íntima que estão as verdadeiras razões do nosso jeito de agir e de pensar. Então, coloca para nós que nós nos apresentamos de uma maneira, mas por trás desse nosso personagem está a verdadeira razão do nosso agir e do nosso pensar. Nas nossas fraquezas estão os nossos pontos vulneráveis, que nós devemos revestir de forças. Ela coloca para nós que os pontos vulneráveis eles representam a resistência de toda a maquinaria, a segurança de cada indivíduo. Isso é uma verdade. Quando nós temos o chuveiro, por exemplo, tem uma resistência, a máquina de lavar, o micro-ondas. Quando acontece uma sobrecarga de energia, o que acontece? O disjuntor desarma. Quando acontece na rua, aquela fiação, um monte de gente ligando muita coisa, não é? O que acontece? Estoura o transformador, mas é uma segurança para nós. Quando o disjuntor desarma, é para evitar que um mal maior aconteça para nós. E é para a nossa segurança que existem essas resistências, esses pontos vulneráveis. Quando nós passamos ali pela Sabesp, ou não é Eletropaulo, mas ali na Paulo Gonçalves, tem uma coisa que está dizendo assim, alta tensão, cuidado. Quer dizer, quem quiser colocar a mão ali para pular o muro, pode. Só que vai ter uma consequência não muito agradável. Mas é um ponto vulnerável, ou seja, é uma resistência. Aquilo até onde suporta. Todos nós passamos por situações constrangedoras e estonteantes. E por nós não sabermos lidar com elas e não sabermos também a sua origem, quase sempre nós acionamos mecanismos de defesa do nosso eu.
ainda que nós não admitamos, somos bons atores, representando de forma pensada ou não, consciente ou não, os nossos papéis, com as máscaras apropriadas. Como ele fala do início, como se fosse um teatro, muitas vezes nós agimos como personagens e não como nós gostaríamos de demonstrar o que somos. Como ela disse, o nosso agir hoje, ele está ligado, baseado em crenças, na educação que nós tivemos, na convivência, na convenção social. Então, o que é socialmente aceito? Eu sair batendo nas pessoas, eu sair berrando, eu com mau humor? Ou é socialmente aceito, eu mesmo com alguma dificuldade, com algum problema mesmo, eu estar sendo educado, sorrindo? Claro. Socialmente aceito é exatamente uma atitude que muitas vezes não é o que nós sentimos. Mas por uma questão de convivência, por uma necessidade de convivência, nós precisamos agir de determinadas maneiras. E ela diz aqui que nós, de forma pensada ou não, nós estamos representando os nossos papéis, com as máscaras apropriadas, com os vários personagens, um para cada situação. Mas por mais que nós escondamos, por mais que nós fujamos, decidamos mais mostrar o verniz, né, para a sociedade, inevitavelmente as tentações se nos acercam, ferindo-nos a vulnerabilidade no cerne das nossas deficiências. Normalmente nós ouvimos falar, nossa, ele colocou o dedo na ferida e remexeu, né, de uma maneira tal que... Mas é que toca mesmo, essas tentações, elas se acercam de nós e ferem-nos nos nossos pontos vulneráveis. Que tentações? Que são os pontos vulneráveis? Então ela coloca para nós assim, tudo aquilo que nós somos por dentro, por mais que nós mostremos um outro personagem, aquilo que nós somos, as necessidades que nós temos, as nossas tendências, elas falam mais forte. E nós atraímos, mantemos afinidade com quem pensa como nós. Né? Então ela diz assim, que se nos agradam as sensações mais fortes, elas serão sempre atraentes. Por mais que nós falemos, não tem necessidade de fazer isso, precisava fazer essa coisa, precisava agir dessa maneira tão agressiva, é uma sensação forte. Você gosta de vermelho, precisava agir dessa. Por mais que nós falemos, a pessoa se sente atraída por aquilo. Né? Então, ela se envolve e se atormenta. A partir do momento que algo nos faz mal, nos perturba, não é bom. Então, nós devemos mudar. Nós devemos modificar, identificar essas nossas tendências, com coragem, assimilar, fazer com que que a gente possa modificar. Se nos estimulam o interesse, a ganância e a cobiça, nós estaremos respirando no clima dos agiotas e dos usurários. Então, tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós realmente, as nossas tendências, as nossas inclinações, nós vamos teremos afinidade, nós estaremos atraindo aquilo para nós. Se nos interessam a maledicência e a impiedade, sempre descobriremos imperfeições e deslizes alheios, o que para outras pessoas passam desapercebidos. Vai depender de onde nós colocarmos a nossa maneira de ser, que ali estará o nosso coração. Então, se nós estamos muito mais interessados na maledicência ou na maldade, na impiedade, nós sempre descobriremos essas imperfeições. Nós estaremos sempre prestando atenção no que o outro está fazendo. Mas olha só, Marlene, por que ela fez isso? A Aldrin fala, mas eu nem vi, eu nem reparei. Se preferes a ociosidade e o comodismo, nós encontraremos sempre justificativas para a preguiça e para o repouso exagerado. Então, nós sempre queremos dar uma desculpa. Então, se eu prefiro a ociosidade e o comodismo, eu vou estar sempre encontrando uma desculpa para o quê? Para a preguiça e o repouso exagerado. Se nos afeiçoamos à enfermidade, nós vamos anotar distúrbios, uma dorzinha de cabeça, preciso tomar um remédio, meu Deus, o que será que está acontecendo? Dor de estômago. Onde outros defrontam o quê? Recursos para exercitar o equilíbrio e a disciplina.
Se nós nos preocuparmos, qualquer coisinha, né? Olha lá na televisão, está falando de um remédio bom para emagrecer, ou então para pressão alta, para você controlar. Você já, eu tenho pressão alta, né? Eu tenho pressão alta, eu tenho refluxo, eu tenho, não é gastrite? Gastrite, então eu preciso tomar o omeprazol. Enfim, aonde nós anotamos a doença, as outras pessoas encaram, veem o quê? Recursos para exercitar o equilíbrio e a disciplina. O que ela quis dizer com isso? Se nós temos uma dificuldade depois que a gente come, faz o quê? Digestão. A digestão. Se nós temos uma dificuldade na digestão, se o fígado não trabalha direito, nós temos que pensar do que é que nós estamos nos alimentando que está causando essa má digestão. Não adianta só ficarmos só preocupados. Eu quero comer. Nossa, aquela empadinha estava uma delícia. Aquele bolo, só que depois isso vai nos fazer mal. Né? Vai azedar no nosso estômago e o fígado não vai trabalhar, não vai filtrar, os rins também não. Então, com relação à disciplina, é porque nós devemos parar e analisar, refletir, antes de tomar as decisões, o que é que nós podemos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se nós tivermos a coragem de admitir isso, nós não precisamos fazer bonito para ninguém. Nós precisamos fazer bonito para nós. Nós temos que admitir as nossas dificuldades, trabalhar e modificar aquilo que for possível, para que nós possamos viver bem, para que nós não fiquemos em conflito conosco mesmo. Não, você é bobo, come aí, uma vez ou outra, não é? Uma vez ou outra só não faz mal. Peraí, mas fritura não é bom para ninguém. Enfim, nós sabemos, nós temos informação, temos o conhecimento, nós precisamos cuidar, nos disciplinar para fazer as coisas corretamente. Não é ser santo, Vladimir, não é isso. É uma questão de bem viver, ter qualidade de vida. Ela coloca para nós ainda que cada espírito é colocado onde lhe cumpre progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. Eu não pedi para nascer, pediu sim. Não, eu mereço uma família melhor. Imagina, eu mereço uma irmã dessa que não me dá atenção. Você está no lugar certo. Deus tudo prevê, está tudo certinho. Não tem nada errado. As coisas que estão acontecendo são necessárias para o nosso aprendizado, para que nós possamos nos modificar e começar a verificar, a entender o outro como alguém que está nos auxiliando a modificar. A reencarnação, ela traz o aprendiz de volta à experiência frustrada, a fim de que os pontos positivos, os valores positivos se fixem. Porque com esses pontos positivos é que nós vamos investir na mudança do quadro de provações que nos dizem respeito. Então, está tudo se encadeando. Tendências e aptidões, boas ou más, ressurgem do pretérito. Esse pretérito espiritual a fim de serem aprimoradas, tornando-se valiosas conquistas que impulsionam o progresso e a paz. É a lei de ação e reação mesmo, né? A nossa segurança interior, então, como as resistências, como que nós falamos das máquinas, da maquinaria, a nossa segurança interior depende da nossa inclinação e preferência. Cabe o que a nós, então? A tarefa de renovar as forças e vigiar as fraquezas que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. Então, se nós queremos a paz interna, íntima, nós somos tanto na paz do mundo, eu quero a paz do mundo, mas se eu não tenho paz, como é que eu vou querer a paz do mundo? Primeiro, porque nós é que temos que construir, né, essa modificação. Então, nós temos que começar a construir em nós, para a nossa própria segurança. Aí ela coloca para nós, assim, 3 frases que são importantes. Nas infrações cometidas, nós trazemos a marca íntima. É como se tivesse aquela cicatriz em nós, que nós não vemos, mas naquele local
que nós infringimos em outras existências, está ali a marca, está marcado, está registrado. É ali que nós vamos ter a sensibilidade e nós vamos ter que cuidar. Nos livros de André Luiz, eu acredito que é Missionários da Luz, isso. Ele fala, na preparação da reencarnação, as pessoas vão e perguntam, uma delas pelo menos pede, né? Porque lá eles preparam o mapa. E ela pede assim, não, eu não quero, falando pro que planeja, né? Eu não quero um colo muito bonito. Justamente para eu não passar a tentação, porque eu tenho muitas coisas a realizar e eu não posso estar muito bonita. Olha lá, a consciência, a maturidade, sabedora que as tentações realmente colocam o dedo na nossa ferida, né, como se fosse uma espada de 2 gumes. Então ela pede isso antes. Então, as infrações cometidas, nós trazemos a marca íntima. Conforme nos comprometemos, renascemos com a matriz de registro. Nós somos o que nós fizemos de nós. E de acordo com o erro, nós voltamos, olha a graça, a permissão divina, né? Voltamos aos sítios familiares onde devemos repará-lo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o esquecimento do passado, eles dizem para nós o seguinte, que o espírito retorna normalmente no mesmo lar, que já estivera, e em contato com as mesmas pessoas, justamente que é para reparar aquilo que não está muito bem feito. Assim também ocorre em relação às ações enobrecidas, não é? Tem coisas boas já. Elas nos induzem, essas ações enobrecidas, elas nos induzem ao crescimento espiritual, com superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Ela ainda vai nos auxiliando, nos orientando. Não nos permitamos concessões que nos prejudiquem o interior, nem prazeres que anestesiem a razão e perturbam o sentimento. Muito bom. Então, porque o outro está fazendo, nós também temos que fazer. Nós não temos que nos submeter a aquelas situações ou a ações que podem nos prejudicar. Nós vivemos no planeta, temos essa existência aqui, graças a Deus, e nós precisamos seguir a lei. Nós temos que nos submeter à lei, isso sim. A disciplina, as regras, para que nós possamos, para que todos submetendo-se às regras, à lei, nós vamos viver melhor. Porque ninguém vai querer fazer o melhor. Fazem, mas tudo bem. O ideal é que nós não façamos tudo o que queremos. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é fazer o que precisa ser feito. Aí sim você está sendo livre. Certo? E não é para que nós façamos concessões, né, que podem nos prejudicar. Porque depois quem vai dormir conosco, com a nossa consciência, somos nós mesmos. Então não é, Sr. Stalin, como o senhor estava comentando. É uma conversa que nós temos que ter conosco mesmos. E antes de tomar as decisões, nós temos que pensar aquilo que pode nos prejudicar ou aquilo que pode nos fazer bem. Muitas vezes a gente nem sabe, né, que aquela decisão, que aquilo que nós estamos decidindo pode nos fazer bem ou não. Mas dentro do raciocínio, dentro da reflexão, que antes de nós tomarmos a decisão, nós vamos saber que pelo menos, se não der certo, nós fizermos o melhor, nós agimos da melhor maneira possível. Os fenômenos psicológicos que se processam na mente humana devem ser entendidos e assimilados os seus conteúdos e trazidos à luz da consciência. Então, tudo que nós sentimos deve ser assimilado, entendido e trazido à luz da consciência. Nós temos que trazer isso. Não podemos ficar reprimindo. Porque aí, quando nós reprimimos, nós não educamos, nós não orientamos, nós não transformamos. Nós simplesmente escondemos, como o talento que nós recebemos, né? Um único talento. E nós, em vez de trabalhar esse talento, o que nós fazemos? Nós escondemos.
E numa hora, numa situação desconcertante, como ela coloca no início, aí nós vamos tomar uma atitude que nem nós sabíamos que isso poderia acontecer. Nós não sabíamos que tínhamos capacidade para esse tipo de atitude. Descubra os teus pontos vulneráveis. Enfrenta as fraquezas. Conscientiza-se dos teus pontos vulneráveis e constatarás quão fácil te será vencer e superar as tentações, as más inclinações que te atormentam. É como nós nos lembrarmos do que Santo Agostinho disse, né, na resposta do Livro dos Espíritos, 919a. Conhece-te a ti mesmo. Identifique seus pontos fracos. Trabalhe na modificação e fortaleça os pontos fortes. São alertas, como diz o próprio livro, né, o título do livro, alertas, para que nós saibamos que nós estamos sob a lei de ação e reação, que nós estamos no local certo, não está nada errado, está tudo certinho, só que nós é que temos que fazer as modificações. Porque nós não impomos modificação às pessoas. Nós temos o dever de modificar, nos modificar. Mas impor não, porque cada um sente, né, tem a resistência diferente da nossa. Hoje, eu sei que eu não consigo mais passar uma noite sem dormir. Eu preciso dormir uma determinada... Mas antigamente eu podia ir a festas e ficava até mais... Hoje eu não aguento mais. Então nós temos que identificar as nossas limitações e agir de acordo. Não, eu não devo fazer isso, eu não vou fazer. Ah, mas é só um, né? Não quero. Eu não quero fazer isso. Prefiro ser sincera comigo mesma, honesta comigo mesmo, para justamente não correr o risco de passar mal, de ter um conflito comigo mesma, né? Divaldo Pereira Franco, ele fez um seminário sobre o perdão, mas isso em 2000, né? E ele diz assim que... eu acho que eu até tirei do local, mas não tem problema. Devemos nos empenhar em descobrir nossos pontos vulneráveis. Está falando em relação ao perdão. Divaldo, ele narra até uma experiência pessoal. Depois de anos de autoanálise, ele descobriu seus pontos vulneráveis e começou a trabalhá-los. Notou que, atendendo ao público, ele ficava irritado, às vezes. E ele descobriu que o seu ponto vulnerável era o cansaço. Quando ia ficando cansado, ele perdia um pouco a lucidez. E ele conta para nós que o autógrafo, na hora do autógrafo, quando ele fica após as palestras, né, ele fica ali para dar autógrafo para as pessoas. Ele diz, é a oportunidade de ter um contato com essas pessoas. Alguns são tímidos, não chegam para conversar, pensam que vão incomodar, mas ficam ali. Então ele diz assim, o atendimento às vezes é prolongado. Inicia às 18h30 e vai até 1h30, às 2h da manhã, ainda está lá. Então, quando a filha estava grande, ele ficava ansioso. Porque ele queria que acabasse logo, ele queria ir embora, ele queria ir dormir, queria ir para a casa dele. Porque ele estava... Mas aí o que ele fez? Ele começou a sua autoterapia. Ele estava ali, ele começou a pensar, poxa, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou fazendo o que eu gosto. Então, eu não tenho que estar reclamando. Certo dia, uma senhora, ele diz assim, o anjo bom lhe disse, pelo menos me olhe, porque acho que ele ficava, estava cansado, estava irritado, qualquer coisa. Ele ficava o quê? Assinando sem olhar para a pessoa, que nem muitas vezes nós falamos que vamos ao médico, o médico nem olhou na minha cara, nem olhou para mim, porque ele só passa aqui a receita e pronto. Nossa, naquela hora ele disse que ele ficou vermelho, né? O sangue subiu, mas logo voltou. Aí ele disse para ela, muito obrigado, porque a senhora acaba de me ajudar. Como me fez bem, descobri o meu ponto vulnerável. Então, ele diz assim, que é para a gente realmente se conscientizar, identificar os nossos limites, até onde vai a nossa resistência. E tomar atitudes conscientes. Eu não quero fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não, eu vou agir desta maneira. Ser consciente. Não preciso mostrar para fora, como é que é?
sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Quer dizer, não adianta nada eu me mostrar linda, maravilhosa aqui fora, se por dentro eu estou toda machucada. Se eu estou guardando mágoa, ressentimento, porque pão bolorento, né? Por fora, por dentro, por fora, pão bolorento. Exatamente. Então, é isso que nós devemos fazer para o nosso próprio bem. São alertas que Joana de Ângeles faz para nós. Vou pegar um ponto vulnerável aqui. É isso aí. Muito obrigado, Maria Rita. Abrimos agora aquele espaço que todo mundo está ansioso, né? Olha o ponto vulnerável. Colocar seus comentários, suas colocações. É só levantar a mão. Tá? Se tiver alguma colocação, pergunta. Um por vez. Oba. Oi, Rê, você tocou bem numa ferida. Ai, que chato. Dentro do meu coração. Eu nunca falo não. Entendeu? Depois eu fico me remoendo. Eu devia falar não. Eu não consigo. A dona Ana, ela dizia, quando ela era viva, nas palestras que ela falava, uma das palestras que eu ouvi, ela disse que a gente ensina muito mais dizendo um não, do que vários sims. É uma questão de autoconhecimento, não é? E de respeito, de perdão a si próprio, de amor a si próprio, né? Para que justamente nós possamos não sofrer, porque olha o sofrimento. Nós não dizemos não, e aí? Tudo é possível? Tudo pode? Eu não vou falar não, porque eu não quero magoar, não, porque eu não quero ferir. Não, peraí. Não é assim. Então, nós temos um progresso para realizar, uma evolução que é individual e intransferível. É lógico que nós convivemos com pessoas queridas, muitas vezes não são tão queridas, mas mesmo assim, nós estamos em convivência com essas pessoas justamente para aprender e para ensinar. Não digo ensinar, mas para orientar. Então, nós devemos pôr limites para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que convivem conosco. E esse limite não é por maldade. Esse não que a gente vai dizer é para nossa proteção, para nossa segurança, como ela falou, dos pontos vulneráveis ou da resistência da maquinaria. Se tem um limite. Tudo tem um limite. Tem uma data de validade, né? A nossa data de validade nós não sabemos, ainda bem, qual é. Mas nós temos um limite que nós devemos respeitar. Para nós não sofrermos, para nós, né, termos uma vida mais saudável. Certo? Nós criamos para nós várias máscaras, né? Como a Rita colocou. Então, para o meu chefe eu crio uma máscara, para o meu amigo do futebol eu crio outra, para o dono da padaria que eu estou eu crio outra, né? A cara de pau, né? A máscara de pau. Para os desavenças eu crio outra cara. Tudo para esconder o que realmente eu sou, né? O que realmente eu sou. O que realmente cada um de nós somos. Do momento que nós rasgarmos essas máscaras, nos mostrarmos como somos, nós estamos nos fortalecendo. Né? Nós estamos deixando de passar uma imagem falsa, vamos passar o que realmente nós somos. Mas isso é um trabalho que leva tempo, tem que ter disposição, você tem que se conhecer, saber, identificar seus pontos fracos para poder modificar. É complicado isso, muitas vezes não queremos nos modificar. Está muito bom do jeito que está. Estamos acomodados, tal, mas chega um momento que a vida nos mostra as coisas erradas. Então, às vezes, você falar um não para uma pessoa vai doer o coração, mas aquele não serviu para aquela pessoa quebrar aquela máscara que ela tinha e ver que realmente ela precisa tomar uma atitude na vida dela diferente daquela que ela está levando, porque senão se acomoda. Né? Então, não podemos ser acomodados. Falam que o espírito é acomodado, né, que aceita tudo calado, tal e tal. Não, não é. Pelo contrário. Nós aceitamos porque nós entendemos e nós procuramos o quê? Nos modificar, mostrar que não é nada daquilo lá. Muitas vezes nós criamos, acho que a maioria das vezes, nós criamos expectativas em relação, quer dizer, nós não somos nós mesmos, nós achamos, não, olha, eu vou falar assim para o senhor Stalin, porque eu tenho certeza que ele vai gostar. Que ele vai gostar que eu fale assim, ele vai... então eu chego perto dele, ele está quietinho, está numa...
Nossa, Sr. Stalin, o que aconteceu? Ele falou, nada. Como você não reparou nada? Eu falei, não reparei. Quer dizer, porque eu criei uma expectativa. Na realidade, o nosso relacionamento é mais simples, é não, é sim, sim, não, não. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não é por uma questão de maldade, é por uma questão de bom senso. Nós temos que ter esses limites para nós e para todos aqueles que convivem conosco. Nossa, não quero nem falar, né? Com ela, tudo ela diz não. Não é isso. A gente vai dizer não naquilo que precisa dizer. É um trabalho, né? Como ele falou. É uma coisa que demora um pouco, mas você já se conscientizou, você já trouxe já para fora. É uma questão de trabalhar isso. Né? Eu estava lendo um livro esses dias, né? Que foi orientação de uma amiga. Justamente porque eu tenho esse mesmo problema de não saber dizer não. O livro é bem interessante, chama Saúde dos Relacionamentos Familiares. E tem uma passagem que é o que você acabou de falar, né? Eu ia falar que, às vezes, o educar impõe limites. E que mais vale um não, do que aquele sim que deveria ser um não. Né? E é difícil, porque no dia a dia a gente está tão acostumado a ceder para agradar os outros. Exatamente. E esquece que quem sai, às vezes, ferido somos nós, né? E eu estou começando a entender que às vezes o não é na hora, mas depois o outro também entende. Ah, com certeza. Né? Era isso. Obrigada, Michele. Mais alguém? Esse limite, na verdade, né, ele vai fazer um bem lascado para você. Você não tem que se preocupar com o outro. Que muitas vezes, como a pessoa está colocando, o pessoal quer falar, não quer falar não, que é para não desagradar a pessoa. Você não tem que estar muito... A gente tem que saber sempre nisso, né? A encarnação é nosso, o espírito é único, e quem se modifica somos nós. Não nós nos modificarmos para os outros, e nem tentarmos mudar tanto os outros. A gente tem que fazer a nossa modificação, certo? Fazer o nosso caminho, e aí sim... Se aquilo está machucando a gente, então a gente para ali. Exatamente. E não adianta, é isso aí, não adianta você ficar insistindo. Olha, começa a doer, você para, e se o outro não quer mudar, ele vai ter o tempo dele, ele vai ter a hora dele para ele despertar, tal. Não adianta você querer, certo? O importante é você, se você gosta da coisa certinha, faça a coisa certa. Agora, o outro não quer, ele quer ir pelo caminho errado, você tentou realmente, você ajudou bastante. Mas não adianta você ir junto com ele, se machucar todo, se perder todo. Não é isso aí? É isso aí. É o sapato novo, né? Que aperta o calo, né? Mas a gente vai sofrendo até a hora que não aguenta. Aí a hora que não aguenta, você tira o sapato, manda um sapateiro para colocar na forma para lacear, né? Que é aquele negócio lá. Então, quando começa a incomodar, é momento de você tirar aquele incômodo, né? E procurar usar uma coisa, modificar a situação para parar de incomodar. Mas a gente chega lá, né? Nós somos imortais, né? Temos aí várias Temos a eternidade pela frente, isso sim. Sim. Com certeza. Espiritual. Acho que a expectativa de todo mundo é a vida eterna, né? Highlander. Vamos trabalhar. Eu gosto muito de Santo Agostinho, né? Eu gosto sempre de frisar o que ele falava, né? Então chega à noite, deita na sua cama e começa a repassar o seu dia. Reveja suas ações e seus atos. Tudo que você fez durante o dia. O que for bom, potencializa. O que você não é bom, modifica e vai atrás para corrigir isso aí e não fazer novamente. É um exercício de paciência todo dia. Eu aqui não sou Santo Agostinho, ninguém, mas a gente pode servir isso como exemplo, né? Ter muita força de vontade, é o que a gente precisa fazer. Tá bom? Duas coisas, né? A primeira é que todos nós nascemos com certas tendências e outras encarnações. E se a gente percebe que essas tendências, se a família também ajudar a gente a perceber cedo, então a gente pode ir corrigindo e superando esses problemas. A outra coisa é que eu acho que essa rapaziada nova que está chegando leva uma vantagem enorme sobre nós, né? Porque na nossa época, não faça isso, que é falta de educação. Aí, e era aquelas reprimendas todas. Eu conheço um rapaz que ele come, aí o pessoal fala, ele comeu a sobremesa, aí fala, não, mas come aquele outra coisa. Eu falo, não, obrigado, não quero. Mas come. Ele fala, não, mas eu estou com gosto bom na boca. Não, mas eu quero. Não, como você então? Eu não como.
Então, já é uma rapaziada que vem com uma nova visão do mundo, já com outras liberdades, né? Não sofre mais aquele tacão que nós sofríamos, e já pode ir se renovando melhor. Claro que também eles têm os seus problemas para vencer, alguns mais fortes, outros menos. Com certeza. Mas essa parte, eles já conseguem vivenciar bem melhor do que nós vivenciamos no passado, né? É um Tem mais desenvolvimento, liberdade, é né, verdade. Mas o senhor me fez lembrar também uma coisa, que quando a gente ouve aquela história que aquela frase, né? É de pequeno que se torce o pepino, é que nós devemos ter a possibilidade, o discernimento de ver na criança, de identificar na criança as tendências e orientar. Se ele vai, no seu desenvolvimento, se ele vai seguir a nossa orientação ou não, é livre-arbítrio dele. Porém, nós temos esse dever, digamos assim, de orientar. Porque se nós vamos percebendo a tendência, é ali que nós devemos orientar. E, como o senhor falou, né? Com a ajuda da família, nós vamos também sendo, né, orientados para que nós possamos continuar falando, mas falando da maneira correta, não é o que você está falando, mas sim a maneira como você está falando, se colocando que você magoa as pessoas. Então é aí que a gente precisa identificar o equilíbrio, né? A Maria Léa Muniz, ela fez um comentário, né? Boa tarde. Quando você diz sim o tempo todo e resolve falar o não para as pessoas, elas acabam nos cobrando o porquê. Sempre falou sim, agora fala não, né? Verdade. E a situação fica meio complicada. Com certeza hoje já digo não. Aprendeu a dizer não. Então, adorei a palestra e aproveitando, mandando um grande beijo, abraço para o meu grande amor Lourenço. Ah, ele já estava dando tchauzinho ali, ó. Que bonitinho. Boa tarde para todos, muita luz e paz. Tá? É verdade. São aquelas expectativas que nós estamos, ou nós criamos em relação ao outro, ou o outro em relação a nós. Se naquele dia, hoje mesmo, você levantou bem, você não está mal-humorada, você não está preocupada, você está focada naquilo que você precisa fazer. E por acaso, você não cumprimentou alguém que está num outro aposento, num outro recinto, não é porque você está de mau humor, é porque você simplesmente não viu ou não teve oportunidade. Mas a pessoa cobra. Você nem falou bom dia para mim hoje. Eu falei, meu Deus, eu nem tinha pensado. Mas não é por maldade. É porque se você tem uma maneira, todo dia você age de uma maneira. Não, 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 não. Não, sim, 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 sim. Chega um dia que por algum motivo você toma uma atitude diferente, naquele dia você fala, não, hoje eu não quero. Isso é demais para mim. A pessoa, nossa, que é isso? Mas que mau humor, o que você está fazendo de errado? Né? O que eu fiz de errado? Por que você não está me... Porque a pessoa mesmo precisa se modificar, precisa ter limites. Obrigada, Leia. Tudo de bom para você. Obrigado, Leia. Tá, o nosso tempo aí está bem curtinho. Mas o Lourenço quer mandar um beijo e um abraço para você, Leia. Só um minutinho. Beijão para você, viu? Tudo de bom aí. Eu só falo sim, não sei falar não, viu? Obrigado, Lourenço. Obrigado, Léo. Obrigado aos nossos companheiros da internet pelas perguntas aí, tá bom? Obrigado, Maria Rita, pela exposição. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Deixa eu apagar a luz e desligar o ventilador. Deixa eu... Peraí. Só apagar a lâmpada aqui, né? Isso. Então vamos, meus irmãos, depois de muito recebermos, é chegado o momento de retribuirmos, de doarmos. Como recebemos bastante, né? Então agora é aquele momento que todos esperamos. Então vamos exercer a nossa caridade através das nossas vibrações de paz, de amor, de conforto e carinho. Então fechando os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações. Que essas energias, Pai, possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, atendendo a todos os nossos irmãos que estão passando por suas dificuldades, para que cada um receba conforme o seu merecimento, meu Pai. Nos hospitais, nos leitos de dor. Por aqueles, Senhor, que se dizem injustiçados, que não têm o discernimento ainda de perceber a
situação que estão passando. Pelos pequeninos que dependem do amparo fraterno para o seu crescimento. Por todas as casas espíritas, meu Pai, que divulgam o Consolador prometido àqueles que precisam, a todos aqueles que estão necessitados, Senhor. Para que sejamos faróis iluminando a noite escura do peregrino perdido, Senhor, para que ele encontre o seu caminho. Por nosso planeta Terra, para que essa nuvem densa de energias negativas possa ser dissipada pela luz do sol, nos envolvendo com muito carinho, Senhor. Os pensamentos negativos, as energias negativas possam ser transformadas e modificadas, e modificando essas energias, meu Pai, modificamos o mundo e as pessoas que aqui estão, os espíritos encarnados e encarnados que aqui estão, Senhor. E vamos abrindo espaço para aquele companheiro que possa vibrar por aquele irmão, aquele parente, aquele vizinho, aquele conhecido que esteja necessitando de uma vibração de amor. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mais querido, e os companheiros da espiritualidade. Humildemente nós pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos e que possamos aqui retornar a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho na próxima semana para continuar o nosso estudo dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus.